Falando que o presidente Lula deu carta branca ao novo presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, para fazer as modificações que considerar necessárias no órgão. E vamos direto para lá. Brasília, Luciana Vedolin traz todos os detalhes dessa investigação, do que vai acontecer a partir de agora, porque tem novo presidente na casa, né? Que pretende já mudar toda a diretoria do órgão, Luciana. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. A ideia é que ele tenha assessores ali diretos, mais alinhados, né, com essa nova administração do INSS, levando-se em consideração também que vários assessores do ex-presidente do INSS acabaram sendo afastados também de suas funções. Por isso, a expectativa é de equipe nova. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, está numa reunião aqui na sede da AGU com o novo presidente do INSS, com o presidente da Dataprev também, Rodrigo Assunção, e com 8 representantes, 8 advogados aqui da AGU, para começar a discutir, para colocar, né, na mesa quais são os dados que eles têm até agora, quais serão as estratégias adotadas para garantir punição para os envolvidos, né, nessa fraude, mas principalmente para tentar definir uma estratégia de como fazer a devolução dos valores que foram descontados indevidamente nas pensões e aposentadorias. Vai ser um trabalho de peso, porque é bastante complicado, são muitos beneficiários, muitas associações, vai ter que checar nome por nome e vale lembrar, né, o próprio INSS deixa bem claro que já existem regras internas que evitaria esse tipo de problema, só que essas regras foram descumpridas, por isso agora esse trabalhão. A avaliação que se faz é de que é preciso definir logo como é que vai ser feita essa devolução. Pelo menos por enquanto não tem nenhum posicionamento oficial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já conversou com o CGU, Controlador Geral da União, Vinícius de Carvalho. Eles estão também empenhados na solução desse problema, mas não sabem ainda como é que vai ser feito, não sabem nem de onde esse dinheiro vai sair e nem como vai ser feita a cobrança também das entidades, porque como elas cobraram irregularmente, a avaliação é que elas vão ter que devolver também esse valor indevido. Mas, a princípio, o Tesouro Nacional, que se comenta que o Tesouro Nacional vai ter que entrar com uma ajuda, vai ter que começar a fazer essa devolução. Fala-se também que essa devolução deve ser parcelada, dificilmente o valor vai ser pago de forma única para os aposentados e pensionistas, levando-se em consideração que tem beneficiário que está tendo desconto desde 2019 e eles cresceram muito. O governo tem dito que eles começaram na administração anterior, mas cresceram muito a partir de 2023. Essa reunião aqui na sede da AGU começou agora há pouco, não tem hora para acabar e, pelo menos por enquanto, não há ainda previsão de qualquer entrevista coletiva. É a primeira de uma série de reuniões que vão acontecer aqui em Brasília a partir de agora. Obrigada, Luciana. Por enquanto, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vou permanecer em Brasília até para dar as boas-vindas ao José Maria Trindade e também já querer a opinião dele sobre tudo isso que está acontecendo. Aliás, assunto do dia e dos últimos dias, né, Zé? Muito boa tarde para você, mas ainda cenário de total incerteza. O governo, claro, tem pressa de dar uma resposta à população, à própria população, né? Todos esses aposentados e pensionistas que foram lesados querem entender quando vão ser ressarcidos, de que forma, e como a Luciana disse, com certeza não vai ser um montante devolvido de uma só vez, né? E sinais claros de que o ministro Lupe já não é tão mais ministro assim, né? Não comanda o processo e sumiu. Muito boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos os desgravatados que estão aqui no 3 em 1 e boa tarde a você que nos acompanha. Olha só, os auxiliares do presidente Lula me dão uma frase que é uma cirurgia delicada. A retirada de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. O governo não pode se dar ao luxo de perder o apoio do PDT, de jeito nenhum. E é um aliado antigo. Só que até o PDT entende que Carlos Lupe ficou demais no Ministério. E isso que falamos aí, da nomeação do novo presidente do INSS, essas reuniões, todas elas, sem não só a participação, mas sem o comando do ministro da Previdência, já são os sintomas de que o ministro está insustentável.
E até brincaram, me disseram, só falta agora o Lupe dizer Lula, eu te amo. Foi o que ele fez no governo Dilma para não sair do ministério. É por isso que o novo nome dele é percevejo de gabinete, ou seja, muito difícil de ser retirado dali. Então, o que acontece? É um processo político, a situação se agravou, os partidos de oposição representaram formalmente, protocolaram uma queixa-crime contra o ministro Carlos Lupe e os debates primeiros ali mostram que há uma profundidade maior, tanto no número de vítimas deste caso, né, de roubo dos aposentados, mas também em outros casos. Eu falei aqui ontem sobre os empréstimos consignados e já está evidente de que há irregularidades também nos empréstimos consignados. Então, aposentados que não tomaram dinheiro emprestado se viram com a dívida lá e descontos. E eles têm que entrar na justiça, estão brigando com o próprio Ministério para pagar empréstimos que eles não contrataram. Então, a situação é muito mais complexa. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, Gani, já reconheceu que, claro, essas pessoas precisam ser ressarcidas, né? A gente sabe disso também, a própria população que foi lesada também quer uma resposta, mas ainda não encontraram um caminho para como fazer isso. E o montante que foi descoberto pela operação, né, da Polícia Federal, enfim, que diz aí mais de 6 bilhões de reais, esse montante deve ser ainda maior. Com certeza. E aí tem um grande problema, porque a gente não está falando de um valor baixo, a gente está falando de algo pelo menos na ordem de 6 bilhões de reais. Então é claro que é um valor que tem impacto nas contas públicas. Então vai tirar de qual área? Provavelmente, se não encontrarem uma forma de cortar de outras áreas, que eu acho que seria o mais adequado, por exemplo, a quarta emenda, aí vão adotar a solução que geralmente os políticos gostam aqui no Brasil, que é abrir um crédito extraordinário, driblando a regra de ouro fiscal, que basicamente diz o seguinte: você só pode contrair um endividamento público para pagar para um investimento ou para pagar a dívida, né, para fazer a rolagem da dívida. Agora, se o Congresso Nacional autorizar medidas excepcionais, aí você abre lá um crédito extraordinário, ou seja, se endivida para pagar uma despesa corrente. Isso não seria a melhor solução, porque traz um impacto no endividamento, aumenta a dívida. O ideal seria cortar de alguma outra área para conseguir ressarcir aí as pessoas que foram prejudicadas. Segré, você acha que deveria cortar das emendas, por exemplo, como o Gani citou? Eu não sei se deveria das emendas, porque as emendas são uma atribuição do Congresso Nacional e o Congresso aí não tem nada a ver com isso. Defendo, claro, que tenha uma diminuição do gasto. Não me parece que as emendas seja um momento bom para negociar absolutamente nada, mas eu acho que deveria ser, primeiro, tentar ressarcir através dos sindicatos, pessoa jurídica. Como não vai ser suficiente, porque esse dinheiro obviamente já foi gasto, desvirtua, desconsidera a pessoa jurídica e vai atrás das pessoas físicas que estavam nos sindicatos. Tem alguma dessas entidades, Soraya, que tem analfabetos, tem faxineiros, tem pessoas que ganham Bolsa Família, tem pessoas que têm salário mínimo. O estelionatário, o bandido, o corrupto, é corrupto, é bandido, é estelionatário, mas é esperto também. Então não vai colocar o nome dele para colocar na linha de frente. Mas aqueles que se omitiram e colocaram nomes, tem nomes, inclusive graúdos, próximos do governo, desconsidera a pessoa jurídica, vai atrás da pessoa física, de repente tem algum bem, ou pelo menos inibe que essa pessoa que fez tanta falcatrua possa utilizar o dinheiro da corrupção ou da malversação de fundos para benefício próprio. Aí, se não der o resultado, terão que buscar alguma forma. E seremos todos nós que vamos pagar pela incompetência. Vou me referir apenas à incompetência por enquanto, até que não tenha provas em contrário, de ministros, de pessoas que estão aí para, teoricamente, cuidar dos pobres e dos aposentados e que, na realidade, permitiram que alguém coloque a mão no bolso deles. Piperno, eu já vou te dar a palavra, só para a gente trazer mais um elemento aqui para nossas análises. A investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de fraude no INSS encontrou $200 mil, que é mais de 1 milhão, para ser mais exata, 1,1 milhão de reais, durante uma busca e apreensão contra um agente da corporação.
corporação. Vamos conversar de novo com a Luciana Verdolim, porque esse agente, Luciana, aparece em imagens de câmeras de segurança envolvido com possibilidade de suspeitas no envolvimento de toda essa fraude do INSS? Sim, no relatório da Polícia Federal, no próprio dia da operação, lá na semana passada, no último dia 24, foi apontada a necessidade de busca e apreensão e foi apontado também o recolhimento desse dinheiro. Assim como os outros acusados, o policial Felipe Rotters Coutinho, que é agente da Polícia Federal, trabalha lá no aeroporto de Congonhas. Ele é supostamente acusado de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e violação de sigilo funcional vinculado e decorrente, desses descontos indevidos nas aposentadorias e pensões. Segundo a Folha de São Paulo, o que aconteceu? Ele aparece com pessoas que também foram motivo de busca e apreensão, foram pessoas que são citadas nesse relatório da Polícia Federal, citados no esquema, e ele estaria com essas pessoas em áreas restritas lá do aeroporto de Congonhas. Ele é supostamente acusado também de ter feito viagens com passagens compradas em cima da hora, uma atitude, segundo o relatório da Polícia Federal, coincidente com investigados também nesse esquema do INSS e no mesmo período. A defesa do policial federal diz o seguinte, que não possui qualquer vínculo com nenhuma questão relativa a essas fraudes no INSS, nenhuma de suas viagens também, segundo o advogado, teria conexão com os envolvidos nessa suposta fraude e o dinheiro que foi apreendido não tem nenhuma relação também com desvios no INSS. Ele não explica de onde veio o dinheiro e diz apenas o seguinte, que todas as informações serão fornecidas às autoridades competentes no momento oportuno. Obrigada, Luciana, mais uma vez pelas suas informações. E aí, Piperno, mais um elemento para sua análise, mais um personagem, agora agente da Polícia Federal, que deveria combater o crime, envolvido exatamente, totalmente nele, $200 mil. Ô Soraya, esse é um dos mais cruéis crimes de corrupção que o Brasil já viu. Porque é claro que as ações corruptas aqui no Brasil, elas datam desde o dia que o Cabral aqui chegou, Enfim, o Brasil sempre foi um país corrupto. Sempre disse aqui que eu não tenho a menor esperança de que o Brasil, em algum momento, tome vergonha na cara. Porque o Brasil é essencialmente corrupto. Sempre foi. Sempre foi. Então, agora, uma coisa é o sujeito que vai lá, rouba dinheiro de uma empresa estatal, numa concorrência, tudo isso é muito grave. Não estou dizendo que isso é pouco, estou dizendo que isso é muito grave. Agora, o requinte de crueldade é quando alguém vai tomar dinheiro de velhinho aposentado. Por quê? Porque essas pessoas não têm nenhum rico, não tem enfim, ninguém aí que seja alguém que viva nababescamente com salário, com aposentadoria de INSS. Na maioria, na imensa maioria desses casos, dessas pessoas que foram, de alguma forma, roubadas, a gente está tratando de pessoas de baixo poder aquisitivo, de pessoas que vivem com dificuldade, de pessoas que têm que conviver no dia a dia com compra, por exemplo, de medicamentos cada vez mais caros, comida mais cara, etc. Então, esse crime, até por conta disso, é muito cruel. Não acredito, como a gente falou várias vezes aqui nos últimos dias, todos nós, que isso tenha sido obra de alguém, de uma quadrilha ou de um núcleo pequeno de pessoas. Não. Isso tem vários escalões, vários segmentos abrangidos, porque é um golpe sistêmico muito grande. Então, essas investigações elas têm que ir muito fundo. Eu acredito e ouvi falar que talvez o ministro Carlos Lupe caia hoje. Vamos aguardar até o fim do dia. Agora, tudo isso, toda essa engrenagem tem que ser muito bem investigada. Tudo que foi feito agora, nesses 2 últimos anos, esses 24 meses de governo Lula, tem que ser esmiuçado. O que ocorreu lá atrás também. Hoje, por exemplo, o Estadão traz uma notícia que o ministro Bolsonaro é citado em investigação sobre descontos ilegais. Esse negócio vem de muito longe. Então, vai ter gente que está nesse governo agora que vai cair e no anterior também tem que ser investigado, porque a gente está falando de um mega esquema muito grave.
Deixa eu ouvir o Zé Maria Trindade mais uma vez. Zé, existe mesmo essa possibilidade para que Lupi saia grande? Saia hoje? A gente sabe que a pressão sobre ele está gigante, né? Desde que foi descoberto todo esse esquema de fraude, né? De desconto sobre as aposentadorias dos pensionistas do INSS. E agora essa movimentação, o novo presidente chega com aval do presidente Lula para fazer qualquer tipo de movimentação. Enquanto isso, nada sobre o ministro Carlos Lupi. O presidente fez uma intervenção no Ministério da Previdência, né? Ele nomeou o novo presidente do INSS, que é um cargo importante, o coração do Ministério da Previdência. Ele nomeou uma pessoa que nem foi consultada pelo ministro, né? Não é nem que ele preferiu, ele nomeou. Estão acontecendo reuniões sem o ministro Carlos Lupi, né? E ele não pediu demissão, apesar de apelos até de integrantes do partido dele. Os pedetistas têm no presidente do partido, isso é cultural no PDT, uma autoridade muito grande, né? O presidente do PDT, isso está no estatuto, pode muita coisa, né? Pode tudo, inclusive expulsar deputados e tal. Então é muito cuidadoso esse trabalho dentro do PDT. E no governo também. A ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, está cuidando aí deste processo. Ainda não houve a conversa com o presidente Lula e é preciso fazer essa conversa e essa pressa de que isso pode acontecer hoje, a troca no Ministério da Previdência, porque na semana que vem o presidente Lula vai a Moscou, né, na Rússia. Vai fazer uma viagem e a ideia lá é de resolver esse problema porque está sangrando. E o governo quer definir ali o discurso, definir vamos dizer assim, o que aconteceu dentro do que falou o presidente no dia 1º de maio. De que foi o governo Lula que tomou providência, de que foi esse governo que extraiu esta irregularidade, esse roubo dos aposentados e que foi o governo que agiu. E ficando lá, o ministro da Previdência desfaz ou, quando nada, reduz muito o raciocínio sobre esse tipo de versão do governo. Então, é possível que hoje mesmo o Carlos Lupi já saia do ministério. Falta essa conversa final com o presidente Lula. O presidente Lula, ele tem um respeito pelo Carlos Lupi por ser um aliado antigo, né? E o PDT e PT sempre estão próximos ali. E aí, saindo o ministro Carlos Lupi, ele teria chance de algum ministério, mais espaço? Como ficaria a situação dele e do próprio PDT, né? Poderia assumir também junto com o Lupi? Acho muito difícil, né? Uma vez que ele sai e ele aí sai por um problema de, no mínimo, sei lá, incompetência, né? Porque tudo indica que sabia do problema, mas não fez nada. Como é que ele vai assumir um outro ministério, né? Simplesmente transferir o problema para um outro ministério. A imagem arranhada dele, você vai contaminar um outro ministério. Então, não. Agora, a consequência vai ser lidar com os congressistas, 17 deputados, que talvez vão desembarcar do governo. Um governo que tem já sua base muito frágil no Congresso Nacional, muito dependente do Centrão. Então, 17 deputados podem fazer diferença nas horas das votações. E aí o Zé bem lembrou que foi a própria ministra Gleisi Hoffmann que teve a missão de informar o ministro Lupi da indicação de Lula para o novo presidente do INSS, né? Já mostrava lá, desde essa movimentação da Gleisi avisando para o Lupi dessa desidratação com o PDT, dessa perda de poder aí? O problema não me parece ser do partido, e sim da pessoa. Carlos Lupi é que está no meio da situação e que vai ter que resolver. Lógico, a preocupação do governo é clara. Perder 17 deputados em qualquer votação pode ser um número representativo. A sensação que fica é que a situação de Carlos Lupi é insustentável. Ele não participa das reuniões, não conduz a quem foi agora nomeado como ministro ou diretor-geral ou presidente do INSS. Mas devemos lembrar ao presidente da República que não foi o governo dele, não, que descobriu essa falcatrua. Foi através de uma nota, de uma matéria jornalística do ano passado, em que a CGU
avisa ao jornalista, e lamento não lembrar, não estou omitindo o nome, Barcelos, me parece, se não estou mal lembrado, vou buscar para fazer honra de quem trouxe essa situação, e foi jornalista, não foi governo, não. E aí a CGU indica, responde a esse jornalista dizendo, em função da tua matéria, nós estamos começando então a investigar. Com o reforço de ser citado pessoas do governo anterior, tem que ser incluído todas as pessoas. Não interessa do governo anterior, do governo atual, o que a proposta de campanha do governo atual de tirar milhões da pobreza, certamente não era tirar milhões dos pobres, e sim tirar milhões de pessoas da pobreza. Mas, de qualquer maneira, o dano está feito. O governo vai ter que arcar com essa responsabilidade, seja por incompetência do ministro Carlos Lupi ou por conveniência de deixar uma pessoa que não deveria estar aí, mas que já tinha trazido problemas do governo da Dilma. Então, não sei como um governo que tenta mostrar transparência e tal, coloca pessoas que já foram acusadas no passado de questões vinculadas à corrupção. Mas o governo do PT é assim. E aí, Piperno, como que você está enxergando essa certa resistência do governo em lidar com o PDT, em lidar com essa demissão, possível demissão do ministro Carlos Lupi? É uma certa fraqueza também, mostrando já essa fragilidade do governo, que está em baixa popularidade, a gente já vem acompanhando isso há algum tempo, as pesquisas têm mostrado também. Olha, Soraya, são muitas coisas nisso que você perguntou. A primeira delas é o seguinte, o ministro Lupi já está fora. A dificuldade do governo agora é se acertar com o PDT. A dúvida é, o PDT continua ou o PDT desembarca do governo? Eu acredito que o PDT vai querer manter com unhas e dentes esse cargo. Não é da natureza de nenhum desses partidos políticos aí romper com o governo 1 ano e meio antes da eleição. Acho muito prematuro para que o partido faça esse movimento. É até, inclusive, uma oportunidade para dar uma oxigenada aí no próprio partido, né? Acho que o PDT precisa disso. Ninguém vai cometer suicídio político para querer segurar o Lupi. Então, Carlos Lupi está fora. Desde o começo da semana ele já é uma espécie de rainha da Inglaterra. O poder dele foi devidamente desidratado a partir da nomeação do novo presidente. Enfim, novo presidente do INSS. Então não há mais sentido algum na permanência dele. A questão é só agora ele buscar ou não uma saída honrosa. Ele perdeu a chance, inclusive, de se iniciasse investigações há mais tempo, de inclusive apontar o dedo para aquilo que aconteceu lá atrás. Porque o que aconteceu lá atrás foi exatamente onde o escândalo se iniciou. Aumentou depois, é verdade, mas ele perdeu essa chance de falar, olha, herdamos esse escândalo. E ele não fez isso, jogou fora essa possibilidade. De qualquer forma, há também quem já veja o PDT saindo, desembarcando do governo e, quem sabe, de novo embarcando numa possível nova candidatura de Ciro Gomes à presidência. De novo, o Ciro, 1 ano e pouco antes, pontua com 2 dígitos em pesquisa, mas quando chegar a eleição, vai ser uma outra realidade, eu acho que dificilmente ele se segura. Zé, você acha que, nesse momento, Carlos Lupi deveria, ele mesmo, pedir para sair? Ou isso geraria uma crise ainda maior? Era lógica, né? O Carlos Lupi poderia pedir... Esse é um movimento dentro do próprio partido. O Carlos Lupi pedir para sair, fazer a gestão desta crise e nomear talvez o seu secretário executivo, o Volney Queiroz, que é um grande nome do PDT, um pernambucano, e poderia o PDT continuar no Ministério da Previdência, né? E Volney faria esse trabalho de sanear o Ministério da Previdência. Eu estou insistindo que os problemas na Previdência não se resumem a esses descontos para sindicatos e instituições. Vão muito além. Há outras divergências, inclusive a aplicação dos recursos da Previdência. Então é preciso agora uma força-tarefa no Ministério da Previdência para passar isso a limpo e manter a credibilidade. Nenhum ministério, ainda mais da Previdência, pode continuar existindo sem a tal da credibilidade. Isto é fundamental. O presidente Lula está com um problema político no Congresso e até de sustentação do governo, né? E perder o PDT agora, não só pelo número de votos no plenário da Câmara, mas também essa credibilidade e hegemonia que o PT
tem na esquerda vem exatamente desses apoios do PDT, do PCdoB e de outros partidos como o PSOL que fazem o PT ter a hegemonia da esquerda brasileira. Então é preciso cuidar muito bem disso. Tudo depende de Carlos Lupe agora para uma saída boa para o PDT. Senão ele será demitido pelo presidente Lula. Esta é a tendência, né? Repetindo um pouco, existem muitas coincidências do que está acontecendo agora no Lula 3 com o que aconteceu no Dilma. Agora, o novo presidente do INSS chega com essa chancela do presidente Lula, mas também com toda a dinamite no colo, né? E se ele falhar, vai cair sobre o Palácio do Planalto. Com certeza, né? Ele tem que ter agora autonomia, tem que agir de uma maneira muito técnica e evitar que esse problema persista, além de resolver a questão de como que vai ser pago tudo isso, e aí é claro que passa pelo Ministério da Fazenda. Agora, esse escândalo do INSS é um escândalo sistêmico, Soraya, então começa a lembrar muito o que foi o Mensalão, muito o que foi o Petrolão, porque assim, no Mensalão começou com os Correios, né? E aí o Correio só era um meio no final, não era que o pessoal ali do Correio estava enriquecendo, não. O Correio só era um meio para o dinheiro chegar a quem interessava de verdade, né? Para políticos, para compra de voto parlamentar. Petrolão, lembra, né? As agências de publicidade e as gráficas também eram o quê? Um meio. No final das contas, o dinheiro chegava lá na ponta para empresários e para políticos, né? Num esquema bilionário de corrupção. Será, e essa é a pergunta, será que o dinheiro que está indo para o sindicato é o destino final? É o sindicato? Ou o sindicato é apenas um meio para chegar o dinheiro numa outra ponta aí também, e aí é uma corrupção sistêmica? 4h29, só fazer um intervalinho para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na rádio. A gente segue com esse assunto da fraude do INSS. Segré, responde essa pergunta aí do Gani. Difícil, né? Adorei. Não, até isso, a investigação tem que descobrir o caminho desse dinheiro, né? Sabe que o corrupto, quando vê que está apertado, já vimos isso no Mensalão e vocês no Petrolão, ele te acompanha até a porta do cemitério, mas ele não entra. Então, muito provavelmente vai dizer, peraí, eu vou ser o fio que vai romper? Não, vem cá que eu te ajudo aí. E aí aparecem as delações premiadas, pelo amor de Deus, Polícia Federal, Procuradoria-Geral, não cometa nenhum erro processual, por favor, pois se tiver algum delator que não tenha problema no CEP, anotem direitinho os números do CEP, coloquem bem as questões processuais para que nenhuma delação deva ser anulada, cancelada, nada, porque pode vir a aparecer coisa boa aí pela frente, aí vai ser para comprar pipoca. Agora, Mensalão, Petrolão e todas aquelas outras corrupções têm características de recurso público, mas essa em particular tem uma característica que as outras não tiveram e que pega um impacto muito forte na sociedade. Pegar dinheiro de aposentado é uma situação de crueldade que nenhuma das outras tem pela via direta. Porque corrupção tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da segurança, tira dinheiro da educação, mas você não vê isso. Não está atribuído a uma pessoa que deixou especificamente de viver até por causa da corrupção. Está num bolo, dentro dos roubos que estão e a falta de dinheiro para afetação de determinados destinos. Mas agora sim, você dá para colocar que a senhora fulana, senhor sultano, tiveram esse dinheiro tirado deles, tem nome e sobrenome. E isso pode pegar muito seriamente no governo, que não estou dizendo que esteja vinculado o governo, de jeito nenhum. Mas teve a incapacidade ou a falta de competência de parar isso, porque sabia há muito tempo. Então ele poderia tranquilamente ter dito, ok, daqui para trás, bem mencionado por Piperno, aconteceu isso, eu estou investigando, mas daqui para frente parou, a sangria parou. Não somente não fez nada para trás, como evoluiu, multiplicou por 3 praticamente, por 2 para ser mais exato, no 2023 e por 4 em 2024. Então aí teve alguém que observou que existia essa falcatrua e que não só não parou, sino como que colocou o pé no acelerador para que essa falcatrua continuasse e aumentasse.
E, Piperno, essa fraude do INSS, né, essa sangria, essa ferida que está aberta aí, vai ser estancada fácil? Não, e eu acho que, apesar da tragédia que é essa história, porque, repito o que eu disse antes, estão extorquindo dinheiro, por exemplo, de senhoras e senhores idosos que às vezes recebem R$1.500, R$2.000 por mês. Aliás, muita gente que contribuiu involuntariamente, muita gente que foi extorquida por esse esquema já morreu, né? A gente tem que levar isso em conta também, porque a gente está falando de pessoas idosas. Mas o novo presidente do INSS, eu acho que ele também tem uma oportunidade, não só para fechar esse duto, mas como também para investigar todos os outros desvios que são registrados nas concessões de benefício. E aí a gente está falando não só de aposentadorias, mas também do Bolsa Família e do BPC. Porque, como eu sempre repito aqui, toda hora aparece uma autoridade para falar: fizemos um pente fino que economizou não sei tantos bilhões, conseguimos tirar não sei quantos milhões de pessoas do cadastro, que eram pessoas que recebiam benefício de forma irregular. Ora, se o esquema montado lá atrás prosperou até hoje, se há esse desvio todo até hoje, então não basta dizer que, puxa vida, estancamos uma parte dessa sangria. Tem que desmontar esses esquemas. E para desmontar esses esquemas e também as suas falhas sistêmicas, só com punições. Então essa é uma oportunidade que surge para se resolver um monte de problemas que sangram tanto a Previdência.